Vamos lá, então. Para quem não me conhece, muita gente aí me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Elaine Leal Nogueira, eu sou psicóloga, eu sou daqui de Friburgo, eu sou formada há 9 anos e eu tenho 9 anos de experiência em atendimento. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e em neuropsicologia também. Já fiz diversos cursos, né? Por que eu resolvi fazer esse curso para vocês? Durante todos esses anos de atendimento, eu tenho visto que a grande dificuldade das pessoas é em reconhecer as próprias emoções e lidar com essas emoções. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de pandemia, que tem muita gente não sabendo lidar com a ansiedade, não sabendo lidar com o que está acontecendo nesse momento, eu resolvi fazer esse curso para que vocês desenvolvam isso. Então, esse curso é um curso de desenvolvimento pessoal. É claro que vocês podem trocar ideias comigo, dúvidas, podem colocar comentários do que acontece em vocês podem fazer isso, mas é um curso para vocês desenvolverem essa habilidade. As pessoas não nascem com inteligência emocional, as pessoas desenvolvem inteligência emocional ao longo da vida. Geralmente, quem desenvolve essa habilidade na gente são os nossos pais, né? Lá na infância, quando eles começam a apresentar as emoções para a gente e falar a melhor forma como a gente lida com as emoções. E aí, a grande pergunta é: quem é que acha que teve esse tipo de orientação? Eu acredito que 90% da população não teve esse tipo de orientação. Isso é muito atual. Tem gente respondendo? Voltou? Tá tudo bem aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Quem acha que teve esse desenvolvimento da inteligência emocional? Por que eu acho que isso é muito novo? Porque antigamente não se falava disso, né? Isso a inteligência emocional, falar sobre emoção, é uma coisa muito atual. Muito provavelmente vocês que estão aqui vão ensinar o filho de vocês, estão tentando ensinar isso para os filhos de vocês. Mas geralmente a gente não recebeu isso. Por uma maldade dos nossos pais? Não, porque eles também não receberam. Então é difícil a gente ensinar uma coisa que a gente não sabe, não é verdade? Então é isso que essa é a minha proposta aqui, é fazer com que vocês desenvolvam essa habilidade. Lembrando que vocês vão desenvolver a inteligência emocional não significa que vocês não vão sofrer, não significa que não vão ter situações difíceis na vida de vocês. Isso tudo vai acontecer ao longo da vida de vocês. A inteligência emocional vai fazer com que vocês lidem de uma forma mais positiva diante de uma situação difícil, que vocês tirem proveito dessa situação. E aí é por isso que eu trouxe isso para vocês agora. 100 pessoas agora, gente. Olha que legal. Mas vamos lá, vamos continuar. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok? Aqui é só passar para qualquer lugar. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem um pouquinho aí é: qual é a maior dificuldade que você encontra ao lidar com as suas emoções? Eu quero que vocês pensem. Eu vou falar algumas aqui. Se vocês tiverem alguma que seja diferente dessa aqui que eu vou colocar, vocês colocam aí no chat para a gente falar sobre elas também. Então, as mais comuns, as maiores dificuldades, é você não reconhecer. Então, isso é muito comum nas pessoas. Uma outra questão muito comum ao lidar com a emoção é você ignorar o que o outro está te dizendo, aquilo que não te interessa, aquilo que te incomoda, aquilo que te magoa, você não dá ouvidos ao que o outro está te falando. Outra questão é você falar mal. Você falar mal de um amigo, você falar mal do seu trabalho, você falar mal do seu chefe e você não resolver aquela situação. Você começa a falar mal, é como se você colocasse a culpa no outro, né? Um pouquinho desse aqui. E aí você fala mal. Outra questão é você rir do outro, rir de uma dificuldade do outro, rir de uma situação que o outro está vivendo também, é que você não sabe lidar bem com as suas emoções. Você querer gritar
para convencer o outro daquilo que você está falando, para convencer o outro da sua opinião. Isso é muito comum entre as pessoas, falar mais alto, gritar, brigar para tentar convencer o outro. Isso aqui a gente vai aprender a lidar também. Você debochar do outro. Sabe quando você não tem mais argumento nenhum, você vai lá e debocha do outro? Isso é uma dificuldade de lidar com a sua emoção também. E um que é o mais, que todo mundo vê com mais facilidade, é a agressão. Quando você não tem argumento nenhum, quando você não consegue, você está no ápice da sua emoção, e a energia que é gerada é tão grande que você agride o outro. Botei as principais aqui que eu pensei no momento. Alguém tem alguma diferença? Alguma dessas que eu não coloquei aqui? Alguém colocou aí? Não? Vou esperar um pouquinho, tem delay, não tem? Tá tendo? Eu tô rápida? Ah, tá. Você não pegou a primeira? A primeira é você acusar o outro. Eu tô aqui, eu tenho um pessoalzinho me assistindo também. E aí a primeira é você não reconhecer aquilo que você faz e você justificar em cima do outro, você acusar o outro, responsabilizar o outro pela sua dificuldade. Entendeu? Tudo bem, galera? Eu posso continuar? Então, essas são as principais dificuldades que a pessoa encontra ao lidar com as emoções. A pergunta, eles querem saber a pergunta? A pergunta é: qual a maior dificuldade que você encontra ao lidar com a sua emoção? Quando você tem uma emoção, qual é a maior dificuldade que você tem? E aqui eu não botei também, mas isso aqui é porque eu vou pegar uma situação aqui. Nessa aqui, por exemplo, que é muito comum, a gente querer gritar com o outro para convencer o outro da nossa ideia. Isso aqui acontece com marido, namorado, filho, esposa. A gente tem uma tendência quando a gente está irritado, quando a gente quer convencer o outro da nossa ideia, então a nossa emoção está ali, irritação, raiva, a gente tem uma tendência a explodir. Então, essa fala explosiva vai se intensificando para que você convença o outro. Então, essa é uma dificuldade muito comum. Alguém com mais dúvida? Pode ir? Ótima ideia. Eu não coloquei isso aqui, mas isso é muito comum e eu vou falar mais um pouco à frente. Quando a pessoa finge, nessa foto aqui, nesse aqui, o amigo está rindo dele e ele não expressa nenhum tipo de reação. E essa falta de expressar a reação não significa que ele não está sentindo. Ele não sabe se colocar. Ele não sabe expressar para o mundo aquilo que ele está sentindo. Então, ele resolve fechar. E isso tem consequências. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, se fechar é uma delas. E eu vou falar mais outras lá na frente. Então, entenderam até aqui, pessoal? Então, vamos seguir. Conhecendo a sua inteligência emocional. Então, esse é o momento muito importante, que vocês vão fazer um testezinho para entender em que nível que vocês estão de inteligência emocional. Então, papel e caneta aí, que eu vou ler e vocês vão colocar a resposta. Beleza? Nesse teste, vocês vão responder sim, não ou às vezes. Você pode botar S, N e A, V, como às vezes. Beleza? É um teste com 20 afirmativas. Então, o que são 20 afirmativas? Ele vai estar dizendo o que você faz. Se você concorda com aquilo, se você faz aquilo, você vai botar assim. Se você nunca faz, é não. E se às vezes você faz, às vezes. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês. Show. Quer que eu segure? Beleza. Então, a primeira afirmativa é: quando eu estou chateada ou irritada, eu sei identificar exatamente o motivo pelo qual estou aborrecida. Sim, não ou às vezes. Próxima.
Eu vou prosseguir, hein, pessoal. Quem não pegar, depois coloca que eu volto, tá? Beleza? 2. Tenho uma visão realista de mim mesmo e sei quais são as minhas potencialidades e limitações. Ah, tá. Pessoal, vamos lá. Vamos escrever no papel. Cada um que está em casa escreve no seu papelzinho para depois vocês somarem a pontuação de vocês. Não precisam colocar no chat, não. É só colocar no papel em casa para vocês, beleza? Para vocês depois conseguirem somar. Porque se vocês colocarem aí, depois vai ser difícil para vocês somarem o resultado de vocês, beleza? Pode ir? Vou começar de novo, tá? Quem respondeu, respondeu, espera até a terceira. Então, primeira é afirmativa. Quando eu estou chateada ou irritada, eu sei identificar exatamente o motivo pelo qual eu estou aborrecida. Sim, não, às vezes. Beleza? Segunda. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, não entendi, me pergunta aí que eu respondo, tá? Mas não respondam isso, é importante também, pessoal. Isso aqui é verdade absoluta, é o que eu faço, não é o que eu gostaria de fazer, tá? Então, sejam os mais verdadeiros possíveis ao responder esse teste aqui, para não ter um resultado falso, beleza? 2. Tenho uma visão realista de mim mesma e sei quais são as minhas potencialidades e limitações. Sim, não, às vezes. 3. Eu tendo a reagir de uma forma exagerada diante de pequenos problemas. Sim, não, às vezes. Eu vi como. Tá, assim é melhor. Tá. 3. Não, 4, né? O 3 eu já falei. 4. Posso me descontrolar e perder a calma nos momentos difíceis. Sim, não, às vezes. 5. Tenho confiança nas minhas habilidades, talentos e capacidades. Sim, não, às vezes. 6. Tenho por hábito acalmar colegas que estejam descontrolados ou reagindo agressivamente a uma determinada situação. Sim, não, às vezes. Vou ler a 3. Vou ler a 3 de novo, tá? Eu tendo a reagir de forma exagerada diante dos pequenos problemas. Tem um problema pequeno e eu reajo de forma muito exagerada a ele. 6 foi, né? Não entendeu? 7. Eu gosto de mim, mesmo admitindo que preciso mudar certas coisas em minha vida. Sim, não, às vezes. 8. Quando alguma coisa que eu quero muito dá errado, sei superar os meus desapontamentos e frustrações e procuro aprender com as experiências negativas. Então, quando alguma coisa que eu quero muito dá errada, eu fico frustrada, mas eu procuro lidar bem, superar as frustrações e aprender com aquela experiência. Sim, não, às vezes. Repetindo a 5. Tenho confiança nas minhas habilidades, talentos e capacidades. 9, gente. Quando cometo erros, costumo repreender-me e criticar a mim mesma a minha falta de competência. Então, quando eu erro, eu me critico. Sim, não, às vezes. Repetindo a 6, hein? Tenho por hábito acalmar colegas que estejam descontrolados ou reagindo agressivamente
a uma determinada situação. Então, eu geralmente, quando um colega meu está descontrolado, eu vou lá e tento acalmar para controlar aquela situação. Beleza? Posso passar, gente? Pode ir. 10. Sempre persigo e alcanço os meus objetivos pessoais e profissionais. Obstáculos e falta de apoio não me desanimam. Sim, não, às vezes. Não me abalo, nem sinto seguro diante de situações e me sinto seguro. Desculpa, gente, vou ler de novo. Ficou confuso. Não me abalo, nem me sinto inseguro diante de situações desconfortáveis. Sim, não, às vezes. Não me abalo, nem me sinto insegura diante de situações desconfortáveis. Lembrando, gente, que sim, é sempre, né? 12. Sei me colocar no lugar do outro e compreender as necessidades e problemas pelos quais ela está passando. Repetindo a 10, hein? Sempre persigo e alcanço os meus objetivos pessoais e profissionais. Obstáculos e falta de apoio não me desanimam. Foi? Eu parei em 13. 13, vamos lá. Procuro sempre dar o melhor de mim no trabalho, mesmo que seja um emprego que não é exatamente o que eu queria. Isso aí é bem legal, né? 14. Depois eu volto e repito. Tá? Anota aí. Que enquanto as pessoas estiverem somando, eu repito. Então, 14. Tenho dificuldade de ter contato com pessoas e fazer amigos. 15. Sei o que eu quero na vida, tenho objetivos claramente definidos e sei como alcançá-los. 16. Sou colaborativa e estou sempre disposta a ajudar os meus colegas de trabalho. 17. Tenho aprendido muito com meus erros e isso tem me ajudado bastante a mudar para melhor os meus pensamentos e atitudes. 18. Quando tenho dificuldade com alguma pessoa, procuro conversar diretamente com ela para esclarecer o mal-entendido ou problema. 19. Meus colegas me procuram quando precisam de apoio psicológico ou querem contar um segredo. 20 e última. Estou continuamente aprendendo algo de novo. E isso está me ajudando muito a crescer como pessoa e como profissional. Respondendo, eu vou voltar a 7, porque alguém pediu. Foi só a 7? Então, vamos lá. Agora eu vou repetir para o pessoal poder somar. Então, 7. Eu gosto de mim, mesmo admitindo que preciso mudar certas coisas em minha vida. Foi? 11, 12? 11. Não me abalo nem me sinto inseguro diante de situações desconfortáveis. 12. Sei me colocar no lugar do outro e compreender as necessidades e problemas pelos quais ela está passando. Gente, vamos fazer o seguinte. Teve gente que não pegou,
tudo. Para a gente não demorar muito aqui, vai ficar disponível essa live salva. É só você voltar e aí você vai assistir de novo as perguntas, beleza? Só para não me atrasar e para a gente dar continuidade, senão eu vou demorar muito e eu posso atrasar aqui, tá bom? Então, é só vocês assistirem de novo esse pedacinho e calcularem direitinho. Pontuação. Agora vocês vão fazer o seguinte. Para todas que vocês responderam às vezes, vocês vão colocar meio ponto. Então, essa é a primeira coisa. Tudo que vocês marcaram às vezes é meio ponto. O pessoal está conseguindo? Para as alternativas 3, faz uma bolinha nesses números. 3, 4, 9 e 14. Se vocês marcaram alguma dessas opções, o não vai valer 1 ponto. Se vocês marcaram sim, não vale nada. Foi? Recapitulando. Vamos recapitular desde o início. Para quem marcou, tudo que você marcou às vezes, meio ponto. Para as alternativas 3, 4, 9 e 14, se você marcou não, você vai valer 1 ponto essa questão. Se você marcou sim, vai valer 0. Beleza? Para os próximos números que ficaram 1, vamos lá, vamos todo mundo seguir comigo para não ter confusão. 1, se você marcou sim, vale 1. Se você marcou não, vale 0. Às vezes você já marcou. Você tem que ter marcado aí se você marcou às vezes, tá? Número 2, se marcou 1, vale 1 ponto. Se marcou não, vale 0. 5, se você marcou 1, vale... desculpa, se você marcou sim, vale 1. Se você marcou não, vale 0. Ai, meu Deus. Eu estou tentando apertar a bolinha. Isso aqui tem bolinha? Ah, tem. Ah, não pega. Foco para as 6, né? 6, se você marcou sim, vale 1. Se você marcou não, vale 0. 7, se você marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 8, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 10, se marcou 1, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 11, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 12, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 13, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 15, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 16, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 17, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. 18, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. E 19, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, 0. Vamos somar isso aí. 19, 20 fugiu dali. A 20, se marcou sim, vale 1. Se marcou não, vale 0. Não coube, eu tenho que ajeitar esse slide. Vou dar um tempinho para vocês somarem agora, tá? Não. Gente, o máximo de pontos que você pode ter é 20, tá bom? Não pode ter além de 20 pontos. Se você marcou além de 20, você calculou errado. Todos calcularam? Posso seguir? Resposta. Resultado. Se você pontuou de 18 a 20,
sua inteligência emocional é alta. Pessoas com alta pontuação em inteligência emocional têm habilidades de interpretar, entender e agir sobre as emoções. São indivíduos que têm facilidade de lidar com conflitos sociais e emocionais, sabem expressar os seus sentimentos e administrar situações emocionais. Têm facilidade de fazer amigos e se relacionar-se com as pessoas de maneira harmoniosa e produtiva. Se você marcou esse, se você pontuou esse, você tem muita habilidade. Se você acha que você não se enquadra aqui, então você vai ter que refazer esse teste, que provavelmente você colocou alguma resposta errada, aquilo que você de repente gostaria de ser. Se você pontuou de 14 a 17,5, sua inteligência emocional é média. Pessoas com pontuação média normalmente são boas em interpretar e entender sentimentos e emoções. Na maioria das vezes, sentem-se razoavelmente confortáveis em enfrentar situações de conflito social e emocional, embora muitas vezes não tomem a iniciativa, sabem fazer amizades e procuram trabalhar de forma harmoniosa com a equipe. Pode melhorar. Beleza? E abaixo de 14 pontos, sua inteligência emocional precisa melhorar. Pessoas com baixa pontuação podem sentir dificuldade de expressar as suas próprias emoções, entender as emoções do outro, diante das quais não são propensos a sentir-se desconfortáveis. Em alguns casos, podem significar que precisam melhorar a sua autoestima e autoconfiança, como também precisem aprender a ter mais empatia pelo outro. Analise mais um pouco a sua atitude e modo de agir e treine os seus sentimentos e empatia. O que eu espero que vocês tenham como resultado? Que vocês tenham ficado nessa e nessa. Se você ficou abaixo de 14, não tem problema, porque você está aqui exatamente para desenvolver essas habilidades que estão aqui, tá bom? Em média, vocês ficaram aonde? 10? 13? Então, é isso mesmo. Então, vocês estão no lugar certo, né, gente? Porque vocês vão desenvolver essas habilidades aqui. Quem está muito... Alguém pontuou acima de 18? Muito bem. Se você... Ótimo. Tá. Se você pontuou nesse nível, nesse aqui, abaixo de 14, não tem problema, aqui a gente está para desenvolver essas habilidades. Então, a gente vai começar um pouquinho a entender melhor sobre inteligência emocional, beleza? Vamos seguir. O que causa a gente não conhecer as nossas emoções? Vocês já falaram um pouquinho lá no começo sobre isso e vamos saber melhor. Se eu não conheço as minhas emoções, se eu ignoro, o que acontece comigo? O que pode acontecer? Eu posso ter ansiedade, que é o que a galera hoje tem se queixado muito, é de ansiedade. Eu posso desenvolver depressão, insônia, dores no corpo, dor de cabeça, dor articular, dor no estômago, disfunções gastrointestinais, todas as dores que vão para o corpo, muito provavelmente são somatizações que acontecem devido a gente não compreender as nossas emoções. Compulsão alimentar, compulsão por compra, compulsão por drogas em geral, bebida, cigarro, remédios, álcool, qualquer outra compulsão que pode fazer a gente pode ter quando a gente não desenvolve inteligência emocional. Homicídio é um caso mais extremo e suicídio, que é o extremo dos extremos, né? Então, se eu não sei as minhas emoções, se eu não tenho habilidade para entender as minhas emoções, essas são as possíveis causas, né? É o que pode acontecer com vocês. Por isso, é tão importante a gente desenvolver as nossas emoções, a gente se conhecer. Beleza?
Alguma questão aí? Alguma dúvida? Tá. Seguimos. Maneiras disfuncionais de lidar com a minha emoção. O que é disfuncional? Disfuncional é tudo aquilo que não funciona. Então, eu posso lidar com uma emoção de uma forma que me prejudica. Então, quais são essas maneiras? Que vocês falaram lá no começo. Engolir a emoção. Engolir o choro. Muita gente já deve ter ouvido essa expressão na vida, né? Então, quando eu engulo a minha emoção, quando eu não consigo expressar a minha emoção, quando eu só internalizo e não tenho nenhum tipo de reação, eu tenho como consequência um ato de compulsão. Muito provavelmente você vai ter isso. Então, quais são as principais compulsões? Compra, comer e vícios, né? Álcool, droga, remédio e tantas dessas outras. Lembrando aqui que muita gente tem falado nesse momento que está comendo demais nessa quarentena, né? Provavelmente você está engolindo alguma emoção sua. E aí, como você não lida de forma adequada com essa emoção, você come. Come como forma de alívio. Lembrando que a forma disfuncional é alívio. Se eu não entendo a minha emoção, eu vou aliviar de alguma forma. Então, o primeiro é engolir. Engolir, eu posso desenvolver uma compulsão. Outra forma disfuncional, eu não entender a minha emoção, não controlar a minha emoção. Quando eu sinto, aquilo vira um furacão dentro de mim. E como eu não entendo, eu não consigo controlar a intensidade com que eu sinto, eu tenho como reação a impulsividade. Aí eu vou e só faço besteiras. A gente só faz cagada quando a gente age assim. Então aí eu posso brigar com alguém, eu posso bater em alguém, eu posso matar alguém. Existe uma expressão que fala que a raiva, a pessoa pode matar alguém sentindo raiva, e ela pode perder totalmente o controle e matar. E quando ela se dá conta, né, os crimes passionais geralmente estão aqui. Porque quando ela se dá conta, aquilo aconteceu e ela não conseguiu controlar. Então, se você não consegue controlar a sua emoção, entender que você está tendo a emoção, tentar baixar o nível, ela vai subir, crescer tanto que você vai ter uma atitude impulsiva e vai explodir, né? E outra forma é a gente usar a armadura. Isso aqui é muito comum. Para as pessoas que colocaram que tem que tem a inteligência emocional de 18, questione se você não está aqui. Usar a armadura é muito comum, é uma forma muito grande de defesa. E quando eu me bloqueio, achando que eu não sinto, que nada me afeta, eu só acho, porque isso está acontecendo dentro de mim. Eu posso fingir, mas aquilo está acontecendo. Eu tenho como resultado as somatizações. Então, geralmente, quem tem alguma doença somática se enquadra aqui. O que são doenças somáticas? Aquilo que eu já falei. Dores de cabeça crônica, algum distúrbio gastrointestinal, crises, às vezes, de pânico. Uma pessoa que guarda muito o medo pode ter crises de pânico, crises de ansiedade, dores no corpo, desenvolver alguma doença autoimune de tanto reprimir as emoções. Então, pessoas que reprimem muito a emoção de forma a não terem nem consciência, porque o primeiro lá, que engole choro, ele tem consciência, ele engole. Esse aqui, ele nem tem consciência, às vezes, daquilo que ele está sentindo. E aí, ele reprime tanto, que o corpo dele ele se expressa através das doenças, tá bom? Antigamente, as pessoas ainda usam essa expressão e falam doença psicológica, né? E aí eu falo assim, gente, o psicológico ele existe, o psicológico ele é real e o psicológico afeta a gente, tanto é que vai para o nosso corpo. Não é que é psicológico que a gente tem um emocional fraco, que a gente não é. Existe uma expressão que não é emocional fraco, não. Agora me fugiu a expressão.
que você não tem uma habilidade para lidar com a sua emoção. Às vezes você não sabe lidar com ela, porque psicológico todo mundo tem, emoção todo mundo tem. Então não é que a pessoa é fraca, às vezes ela não tem compreensão, ela não tem entendimento. Então, se você lida com essas emoções dessas 3 formas, provavelmente você já está tendo esse tipo de reação. E a forma de você conhecer, como que eu lido com cada uma delas? Eu vou ver pela meu tipo de reação. Então, se eu sou compulsiva, se eu sou impulsiva, ou se eu tenho somatizações, provavelmente eu estou agindo de uma daquelas formas lá. E como que eu evito isso? Como que eu evito comportamentos impulsivos, compulsivos e somatizações? Eu preciso ter consciência. Através da consciência do que é a minha emoção, do que eu estou sentindo, de como que aquilo está me afetando, como que aquela situação me afetou. E isso a gente vai tentar desenvolver aqui. Vamos tentar não, vamos desenvolver aqui. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Oi? Boa, Sabrina. É bom você me lembrar isso. Quadros hipertensivos, aquela diabetes, aquela outra da gordura. Esqueci o nome. Não. Colesterol alto. Esses são tipos de psoríase. Esses são tipos de somatizações, tá? Então, tem gente que tem quadro hipertensivo. Eu estava até conversando com alguém que falou que tem a síndrome do jaleco branco. Isso é muito comum, é mais frequente do que a gente imagina. Quando eu tenho que passar por uma situação de muito estresse e aquilo eu não sei como lidar e eu quero anular. Geralmente, essas pessoas não querem sentir aquilo, elas estão abafando. E aí o corpo dela reage. Então, esses picos hipertensivos, tem pessoas que tomam remédios controlados por causa de tamanho somatização que ela somatiza tanto ao longo da vida dela que ela desenvolve esse quadro. Então, é muito comum isso acontecer com as pessoas. E o psicológico, ele é real, vamos lembrar disso. Porque você está sentindo e o seu corpo está te mostrando que aquilo existe ali. Beleza? Vamos entender a emoção. O que é emoção? Vamos simplificar o máximo possível. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa energia para fora, movimento. Então, a emoção me libera uma energia para que eu tenha algum tipo de reação. Por isso, se eu não faço nada com essa emoção que está aqui dentro e me liberou um monte de energia, o que acontece se eu não faço nada, se eu não tenho nenhuma reação? O meu corpo precisa reagir de alguma forma, não é verdade? E por isso que a gente somatiza, por isso que às vezes a gente lida. Se eu não fiz nada, né, me expressei, eu só engoli, eu preciso do alívio na comida, eu preciso aliviar essa energia que não foi expressada da melhor forma, de uma forma funcional. Lembrando que a emoção, a gente não tem controle. Eu não tenho controle do que eu vou sentir. Eu tenho controle da intensidade com que eu vou sentir. Eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, emoção a gente tem o tempo inteiro. O que eu tenho que entender é que ela é um instinto de sobrevivência. A emoção protege a gente de alguma coisa, de alguma situação de perigo, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Quais são as emoções primárias? Existem emoções básicas que todo ser humano tem. São elas: raiva, tristeza, medo, alegria e nojo. Então, são 5 emoções básicas. Existem autores que falam 7, existem autores que falam 6. Eu falo 5 porque são as básicas. E todas as outras emoções, Elaine, todas as outras emoções vêm dessas emoções básicas que a gente vai falar mais para frente, beleza? Então, nós temos 5 emoções básicas. Por que eu botei a foto de um bebezinho aqui? Para a gente entender que ninguém ensina um bebê a rir.
Ninguém ensina. A gente fala, vamos rir. Só que ele não ri porque ele está te vendo, ele ri. Ele ri porque ele sente alegria, ele sente nojo. Né? Ninguém fala com ele assim, olha, não come senão está horrível. Né? Alguém fala isso para um bebê? Não, ele simplesmente sente nojo. A tristeza, ninguém ensina um bebê a chorar. Ele chora, não é verdade? Até porque é chato demais ouvir um bebê chorar. Medo, ele também sente. E raiva também sente. Elaine, um bebê sente raiva? Sente. O bebê não faz pirraça às vezes? Na verdade, a pirraça é a raiva, né? Eu estava falando da raiva. É raiva, é pirraça, medo. Às vezes ele fica. Às vezes não, ele sente medo. Às vezes, quando ele acorda e está sozinho, e a reação dele é chorar, ele está com medo naquele momento. Então, isso são emoções básicas. Todo ser humano tem. Você tem desde o momento que você nasceu. Elas são inatas. Ninguém nasce sem elas. Beleza? Até pessoas que têm algum transtorno do espectro autista, que não tem nada a ver em relação a não sentir emoção. Elas sentem emoções. Elas têm dificuldade, às vezes, em ser empáticas. Elas têm dificuldade em compreender a emoção. Mas elas sentem. Todo mundo sente emoção. Beleza? Então, falamos das emoções básicas. Da onde que elas vêm? Então, eu vou rapidamente explicar onde que está um pouquinho da questão do nosso cérebro. Aqui o nosso cérebro, de forma mais desenhada, a gente tem essa parte aqui, que é o nosso cérebro reptiliano. Ele é responsável por quê dentro da gente? Ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, ele é o centro da nossa sobrevivência. Ele é responsável por controle da respiração, controle de temperatura, controle dos esfíncteres, controle do batimento cardíaco. Essa região do cérebro é responsável pela nossa sobrevivência. Lá no meiozinho, existe o sistema límbico, que é o centro das emoções. Lá onde as nossas emoções primárias são geradas. Então, todo mundo nasce com o cérebro exatamente assim. Então, ninguém nasce com um cérebro diferente. Essa parte, quando a gente nasce, está completamente desenvolvida. Beleza? Essa parte em azul, que é o neocórtex, que é responsável pela questão intelectual, do pensamento, ela está desenvolvida, mas ela ainda não está completamente desenvolvida quando a gente nasce. Beleza? Ela é a única parte que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, quando eu tenho uma emoção, atinge aqui. Beleza? Então, essa parte dentro do nosso cérebro é responsável pela nossa emoção. Vamos entender melhor como que acontece uma emoção. Eu tenho um estímulo. Um estímulo pode ser uma situação, pode ser um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo tátil, um estímulo gustativo e um estímulo olfativo. Qualquer estímulo que pode ser. Lembrando, esse estímulo ele pode ser real ou não. Ele pode estar acontecendo imediatamente aqui na minha frente ou eu posso estar pensando nele. Não importa de onde ele vem. O importante é que o meu cérebro comece a ter uma reação. Quando eu tenho um estímulo, eu tenho uma reação neuroquímica, que essa reação neuroquímica é liberação de neurotransmissor, liberação hormonal, que é desenvolvida na amígdala, que faz eu ter reação no meu corpo. Então, o que acontece? Eu vi um leão, eu não vou olhar para o leão e falar, ai, que bonitinho. Ninguém consegue ver um leão dessa forma, não é verdade? Então, eu vi um leão vai me atacar. Imediatamente, no meu cérebro, ele entende perigo, ele tem uma liberação hormonal para que o meu corpo tenha uma reação imediata. Então, eu tenho uma liberação de cortisol, de adrenalina, que é para o meu corpo reagir imediatamente para eu fugir dali. Entendeu? Então, isso tudo acontece para que eu tenha uma reação. Entenderam? Então, eu tenho um estímulo, esse estímulo aciona no meu cérebro um tipo de emoção, e essa emoção me faz ter um tipo de reação. É assim que a gente funciona, tá? Como que acontece, como que vai acontecendo ao longo das nossas vidas? A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a desenvolver emoções. E essas emoções vão se ligando a situações que a gente vive.
Então, por isso que nem sempre o meu estímulo ele é real. O meu estímulo pode ser um estímulo imaginário. Só de eu pensar na possibilidade daquilo acontecer, isso tudo está acontecendo dentro de mim. E é uma coisa que eu falo muito. Nossa cabecinha, nosso cérebro, ele não tem essa capacidade de entender que a gente está fantasiando ou não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. E aquilo que a gente pensa... Ai, podia passar mais rápido. Está aqui, no neocórtex. Esse cara aqui é responsável por jogar novos instintos aqui. Novas formas da gente lidar com as coisas. Então, por exemplo, se eu imaginei que eu estou passando por uma situação difícil, vamos dizer agora dessa situação aí do Covid, que eu vou ficar doente, que eu vou pegar, que eu vou morrer. Uma pessoa que imagina que vai morrer vai ficar tranquila? Por mais zen que essa pessoa seja. Não. E por que eu vou dizer que não com muita ênfase? Porque ninguém nasceu para morrer, não é verdade? Ninguém foi criado para morrer. Infelizmente, por mais que a gente tenha certeza que a coisa mais certa da nossa vida é a nossa morte, a gente não foi criado, pelo menos na nossa cultura, né? A gente não foi criado para morrer. A gente foi criado para quê? Para evitar pensar que alguém vai morrer. Evitar pensar em morte. Só que vem um pânico generalizado mundial dizendo que a gente corre um risco iminente de morrer e de matar outras pessoas, porque eu posso pegar o vírus e eu posso contaminar toda a minha família. O que vai te esperar no meu cérebro? Um medo muito grande. E o medo vai me liberar toda aquela questão hormonal para que eu tenha uma reação. Só que eu tô com vírus? Não. Tem alguém perto de mim que tá? Não. Ah, então, Elaine, eu vou ficar tranquila, vou andar na rua? Não. Eu vou jogar meu cérebro, meu neocórtex vai analisar essa informação para que eu diminua essa intensidade dessa emoção. Então, ele vai falar assim, opa, calma aí, cara, não precisa ficar assim, não. Você pode acalmar, não precisa liberar esse monte de coisa, porque isso não está acontecendo. Isso é só coisa da sua imaginação. E aí dá uma acalmada. Por isso que a gente vai aprender muito aqui a analisar aquilo que a gente pensa, para diminuir a intensidade com que a gente sente. Beleza? Alguma dúvida nisso aí, gente? Claro. Vou dar um minutinho para vocês, até passar isso. Então, é assim que a emoção acontece. E por que a gente reage dessa forma? Como que a gente desenvolve a inteligência emocional? Eu vou trabalhar com vocês 4 pilares. Hoje é uma aula de compreensão geral sobre inteligência emocional. A partir daqui, a gente vai trabalhar os pilares da inteligência emocional, beleza? Então, hoje eu vou falar rapidamente sobre esses pilares e a gente vai analisar como vocês estão em cada pilar desses, tá? Primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Isso é importantíssimo. O autoconhecimento é o que eu preciso, o que eu penso, o que eu desejo, quais são as minhas necessidades, o que eu sinto. Então, é aqui onde a gente vai tentar compreender as nossas emoções, compreender os nossos sentimentos, tentar entender um pouquinho daquilo que a gente aprendeu lá na infância e dar um novo sentido. Então, eu vou me conhecer. Depois do autoconhecimento, eu preciso saber a autogestão. O que é autogestão? Eu entendi minha emoção, não entendi? Agora eu preciso entender como que eu vou controlar essa emoção dentro de mim, né? Porque a emoção, como a gente viu lá, como é uma coisa que é inata, tá aqui dentro da nossa cabecinha, ninguém pode tirar, eu não tenho como evitar sentir emoção. Como que eu faço então, Elaine, se eu não tenho como não sentir raiva? Eu não preciso não sentir raiva. Eu preciso aprender a regular a intensidade que essa raiva se apresenta na minha vida. Beleza? Então, aqui a gente nunca vai parar de sentir raiva, tristeza, nada disso. Isso são emoções e todas as emoções são importantes para a nossa sobrevivência. Lembra disso, tá? Então, a gente vai aprender a regular isso dentro da gente. Depois da autogestão, a gente vai trabalhar um pouco a empatia.
Eu controlo a minha emoção, entendo a minha emoção e vou tentar entender o outro. Eu vou tentar entender a emoção do outro e até ajudar o outro a se controlar através da empatia. E vamos falar da gestão de relacionamento. Aprendendo isso tudo aqui, como que eu aprendo a me relacionar com o outro? Beleza? São os 4 pilares da inteligência emocional que a gente vai trabalhar aqui. Agora, a gente vai fazer uma avaliação para ver como vocês estão em cada pilar desse. A maioria das pessoas falaram que a inteligência emocional está muito em baixa, né? Agora a gente vai destrinchar para ver quais as maiores dificuldades, em qual desses pilares você está mais baixo. Beleza? Pega sua folhinha aí de novo, que nós vamos fazer a nossa avaliação. A pontuação aqui é de 1 a 5. Você pode graduar de 1 a 5. 1 significa que não descreve aquilo que você faz. E 5 descreve perfeitamente. E aí você pode oscilar entre essas pontuações. Então, primeiro, para você analisar a sua resposta, você tem que ver, isso descreve ou não? Se descreve, 5. Se não descreve, 1. Se descreve, mas nem tanto, aí eu vou ter que ver se é 2, se é 3, se é 4 ou se é 5, entendeu? A gente vai graduar aí entre esses, beleza? Alguma dúvida, gente, em relação a essa pontuação? Seguiu? Vamos lá. Número 1. Procuro mudar os meus comportamentos. Se eu procuro mudar, 5. Se eu não procuro mudar, 1. E se eu estou entre esses dois aí, eu vou pontuar. Provavelmente, Raquel, você... é verdade, desculpa. A Raquel me perguntou por que as coisas acontecem e por mais que a gente queira esquecer, a gente não consegue esquecer. Provavelmente, ao essa situação aconteceu na sua vida, ela te gerou um impacto emocional muito forte que fez essa memória ficar fortalecida em você. Não foi uma situação à toa. A gente não tem a capacidade de memorizar tudo o que acontece na nossa vida o dia inteiro, né? Porque a gente não tem essa capacidade toda de memória. O que a gente geralmente memoriza? A gente memoriza aquilo que tem um impacto emocional na nossa vida, beleza? Então, se foi uma coisa que teve um impacto emocional muito forte na sua vida, provavelmente criou uma memória muito forte. E por mais que você não queira lembrar, só o fato de você não querer lembrar, de você querer negar essa situação, você está lembrando dela o tempo todo. E aí, Raquel, o que eu sugiro é que você aprenda a trabalhar essa situação que aconteceu com você. Então, você vai analisar isso que aconteceu com você, para que você consiga... Não entendi muito, não. A gente vai gravar agora no YouTube, aí vai disponibilizar um link para a aula da manhã. Aí na aula da manhã eles vão fazer o teste. Não passo ele aqui, então? Aqui não. Então, a gente vai gravar o vídeo no YouTube agora e vai disponibilizar como dever de casa aí. Tá. Falta 1 minuto também, falei, Beto. Então, Raquel, você vai pegar essa situação e vai tentar trabalhar de uma forma a dar um significado que não seja tão sofrido, tão traumático para você, beleza? Essa é a forma de você enfrentar. Gente, falta 1 minuto para a gente acabar aqui. Eu vou gravar o teste de agora. Vou disponibilizar o link no YouTube.
e vou colocar no grupo para vocês acessarem para a aula de quarta-feira. Então, a gente vai trabalhar esse teste dos 4 pilares da inteligência emocional na quarta-feira. Então, já venham com esse teste pronto, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá também. Mas é um teste simplesinho. Pelo menos eu vou deixar assim, eu vou gravar. Então, a aula vai estar gravada e eu vou explicar para vocês. O teste vai estar gravado e eu vou explicar para vocês no teste, beleza? Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí e anotem, porque na quarta-feira eu posso também, no começo da aula, eu vou tirar dúvidas, beleza? Então, estou fazendo, acabou a aula, me veio um monte de perguntas. Anota essas perguntas aí, porque na quarta-feira, no início da aula, a gente vai tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Um beijinho, até quarta.